Shalom, queridos. Eu sou a pastora Jaqueline Barros e eu quero dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios. E eu queria fazer uma pergunta dentro desse tema. O que são dons se eu não tiver amor? Interessante que essa carta o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, e essa igreja era uma igreja que não tinha o amor. E o texto vai dizer que quando Paulo escreve essa carta, ele vai admoestar essa igreja. Essa igreja era uma igreja que estava em divisão, essa igreja era uma igreja que não tinha empatia, essa igreja era uma igreja que não tinha o amor pelas pessoas que estavam inseridas ali naquele contexto. E o texto vai dizer, quando a gente lê essa primeira epístola, que Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele vai elogiar aquelas pessoas que tinham os dons, ele vai admoestar e vai falar para aquela igreja que aquela igreja precisava ter o amor. Então a gente pode ver aqui que o que são dons se eu não tiver o amor? Muitas pessoas estão enfatizando mais os dons, estão dando mais ênfase aos dons, estão esquecendo do amor. E aí o apóstolo Paulo, ele vai admoestar essa igreja por esse motivo, porque o amor, ele superabunda tudo. E o que são dons se eu não tiver o amor? Paulo, nesse capítulo, ele fala sobre a superioridade do amor sobre os dons. O que é o amor? Muitas pessoas relacionam o amor com a emoção. Exemplo, o coração bate mais forte, as mãos ficam geladas. É óbvio que quando o apóstolo Paulo fala em amor, usa uma palavra específica, o ágape, o amor de Deus, é o amor sacrificial, genuíno, puro, é o amor santo que não busca seus interesses, é o amor que se entrega. Quando observamos esse capítulo, dentro do contexto, quando nós estudamos a carta do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, observa-se que ele agradece a Deus pelo amor existente entre aqueles irmãos. Ou seja, Paulo, ele, quando escreve para essa igreja, ele vai ali colocar palavras ali para encorajar ali naquela igreja, palavras que venham ali dizer para aquelas igrejas de Tessalônica, Éfeso, aquela igreja de Colossos, que era uma igreja que tinha um amor. Diferentemente a essa igreja de Corinto, ele vai, ao contrário das outras igrejas, Paulo, ele vai elogiar aquela igreja pelos dons. Ou seja, uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que não tinha o amor. E pensando nesses dias atuais em qual nós temos vivido, aonde a gente vê muitas igrejas enfatizando mais os dons e esquecendo o amor, aonde o apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer que ainda que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, se eu não tiver o amor, de nada valeria. Então é algo para nós pensarmos nessa reflexão, é algo para a gente pensar nesse estudo. O que a gente tem enfatizado mais? Os dons ou o amor? O que é mais importante? O que a palavra nos ensina quando o apóstolo Paulo, ele faz essa advertência, admoesta essa igreja sobre isso? Uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que falava em línguas, que tinha operação de milagres e prodígios, mas o principal, o amor de Deus, o amor pelas vidas, elas não tinham ali. E é algo para a gente pensar. Qual igreja nós temos sido? Uma igreja que enfatiza o amor ou que enfatiza mais os dons? É algo para a gente fazer uma reflexão, uma introspecção para nós mesmos. Será que eu tenho enfatizado mais o amor ou eu tenho enfatizado mais os dons? Será que eu tenho achado que os dons são mais importantes do que o amor? Como o apóstolo Paulo, ele nessa carta, ele vai enfatizar que o amor tudo pode, tudo sofre, o amor não é ciumento, o amor não é vaidoso. Eu quero orar para que a gente tenha o amor. Esse amor que o Senhor nos ensina, esse amor ágape, esse amor puro, esse amor verdadeiro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa palavra. Uma palavra, Senhor, onde o Senhor nos adverte nessa manhã. Que a gente possa, Senhor, ter esse amor. Amor, Senhor, empatia. Que a gente possa valorizar mais as pessoas do que as coisas. Que a gente possa valorizar mais, Senhor, o amor ao próximo. Porque como, Senhor, que a gente vai dizer que ama a Deus, que nunca vimos, e aborrecemos o nosso próximo. Então, nessa manhã, Senhor, nós queremos
queremos entregar, Senhor, as nossas vidas no teu altar. E nós queremos te louvar e te agradecer aqui nessa manhã por tudo. Muito obrigada nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vivam a palavra e vivam pela palavra. Até o próximo vídeo. Shalom, a paz do Senhor.